Olá, igreja! Meu nome é Alexia e hoje eu tô aqui pra gente dar continuidade ao nosso devocional diário. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Paulo tem falado ao povo de Colossenses que estava sofrendo uma pressão cultural, sobre o comportamento deles. E Paulo vai dizer aqui que antes eles eram inimigos de Deus, assim como todos nós que estávamos presos na nossa natureza pecaminosa e nossos delitos e pecados. Mas agora, por meio de Jesus, o sacrifício dele na cruz, Deus fez com que a gente fosse amigo dele, não tendo mais essa mancha nem culpa. Mas é preciso que a gente permaneça fiel naquilo que é a palavra de Deus. Então, trazendo aqui para o nosso contexto, para os nossos dias, hoje a gente vive uma sociedade onde você sabe e eu sei que a gente é pressionado o tempo inteiro a mentir, a não valorizar a família, o tempo inteiro a não valorizar os princípios que a Bíblia estabelece. Onde o pecado hoje não é mais pecado, o pecado é problema, o pecado é tudo menos pecado. Onde não tem problema a gente fazer alguma coisa, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, onde a família é totalmente atacada, deturpada, onde os nossos valores são colocados em xeque o tempo inteiro. Mas como é que a gente vence essa pressão cultural? E como é que Paulo orienta o povo de Colossenses durante todos os capítulos de 1 a 4? A gente precisa entender que agora que nós somos salvos, amados, resgatados pelo nosso Senhor e o sacrifício dele na cruz, hoje nós temos uma nova natureza. Não mais uma natureza onde nós somos pecadores, mas nós somos filhos amados de Deus, Existe uma analogia feita por um professor meu que esclareceu muito, os meus olhos quando a gente fala sobre ser pecador. Você gosta de comer pipoca? Eu gosto de comer pipoca, mas nem por isso eu sou pipoqueira. Quem é pipoqueiro é quem vive de pipoca. Da mesma forma o pecado. Eu peco e você também. Mas hoje em Cristo nós temos uma nova natureza. Isso não faz da gente pecador, porque a gente não vive de pecado. Muito pelo contrário. No livro de Colossenses, Paulo orienta a igreja e é uma orientação para nós a resgatarmos a nossa nova natureza. E a partir dela, nós vamos vencer essas pressões culturais. É a partir de uma nova mentalidade, de novas atitudes, que a gente vai conseguir responder a toda essa pressão que a gente vive. Então não importa se você é pressionado a ceder naquilo que o Senhor estabeleceu. Bote a sua nova natureza para funcionar, meu irmão. Comece a ter atos de filho, comece a ter atos de salvo, comece a mudar seu comportamento. Não deixe que essas pressões te vençam, mas pelo contrário, em nome de Cristo, eu creio que eu e você vamos vencendo essas dificuldades dia após dia. A sociedade, infelizmente, só tende a piorar. Mas nós, como filhos de Deus, somos a resposta que essa geração precisa, que essas pessoas precisam. Elas vão olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes e ver que nós não abrimos mão. Muito pelo contrário, a gente não vai. A gente vai simplesmente olhar para essas situações e crer que a partir da nossa nova natureza, as nossas atitudes são o contrário daquilo que a sociedade tem estabelecido. A gente não vai abrir mão dos nossos valores. A gente não vai abrir mão dos nossos princípios. Nós vamos viver a nossa nova natureza. Amém? Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor. Fica com Deus.